Salve, salve galerinha, aproveitando que tá chovendo aí, falar pra vocês um pouco sobre o L, o famoso L da carreta. Deixa eu pôr o microfone aqui, desculpa o barulho aí que eu não coloquei antes de ligar o vídeo. Galera, o L da carreta, o famoso L que a gente fala, ele provém de uma freada brusca, repentina, ou uma manobra brusca no cavalo, certo? E para que isso seja evitado, e também da velocidade, evidente, porque o que acontece é a parada imediata ou parcialmente do cavalinho numa determinada velocidade, onde a carreta vai deslizar, porque você vai dar uma freada, uma segurada forte. Não significa que você vai ter que parar ou arrastar o cavalinho. Basta uma freada muito forte. Como a carreta ela tem articulação, tem a quinta roda, o que vai acontecer? Ela vai frear também. Só que como ela não tem espaço para ir para reta e ela tem uma articulação no meio, ela vai dobrar. Ela vai dobrar pro lado. É onde dá o L. Então, um meio mais fácil de você evitar o L, primeiro, uma velocidade baixa, compatível. Normalmente o L acontece com chuva, com pista molhada. Tem uma série de fatores também que influenciam, como, por exemplo, os pneus careca, a carga mal acondicionada, carga muito dianteira. E é tipo aquela manobra, como o pessoal costuma falar, tipo uma quebra de asa, né? Só que a carreta não volta daí. O que acontece? Quando você está indo a determinada velocidade, por exemplo, aqui a pista totalmente molhada, e se eu pegar e dar uma freada brusca aqui, ou uma segurada brusca, o que acontece? A carreta lá atrás, ainda principalmente carreta bitrem como o meu, é possível que a carreta vá dobrar, porque ela tá vindo é uma parada muito instantânea. O que ela vai acontecer? Ela vai pegar e vai virar de lado. É onde que vai dar o L. O L sempre ele vai prover de uma manobra. Ou você tá indo de repente aqui numa determinada velocidade e você se obriga a ter que desviar repentinamente de um obstáculo na frente, ou qualquer coisa, qualquer outra situação, ou numa curva que você fez mal feita, onde você teve que puxar o cavalinho muito rápido para fazer a curva mais fechada, e a carreta não acompanhou o cavalinho, ela vai de lado. E quando ela vai de lado, ela vai dar um chicote, ela vai puxar o cavalinho para o lado, vai dobrar, vai virar o L. São alguns fatores que normalmente acontece quando você dá o L. Uma parada repentinamente brusca, alguém te atravessou na frente ou qualquer obstáculo e a pista está bem molhada. Outra, o peso da carreta em período seco, digamos assim, ela pode também dar o L. Ou que seja, o peso que está lá atrás é muito maior do que o peso que está o cavalo. O cavalo é um trator que puxa a carreta. O que acontece? Se você tiver numa pista seca também, você pode dar o L. Isso não significa que você vai só dar um L quando está chovendo, mas 80% a mais o L se dá quando a pista está molhada e lisa. Mas se você tiver uma pista seca, uma determinada velocidade, com a carga pesada, bobina ou qualquer outro tipo de carga, e você também segurar, a carreta ela vai dobrar. Hoje em dia tem bastante carreta com freios ABS e tal, atenua um pouco esse efeito L. Eu já fiz alguns vídeos aí anteriormente, o pessoal não procura os vídeos antigos, mas já fiz vários vídeos falando sobre isso, como evitar e como acontece o L. Dessa forma, o que eu posso fazer para evitar ou atenuar ou até diminuir ou até desfazer o L? Você numa determinada velocidade, ao invés de você... É claro, tem uma série de fatores. Primeiramente, você evitar frear totalmente de soco o caminhão. Se você vê que a carreta vai entortar, você dá uma segurada, solta, segura de novo, solta, segura de novo,
para evitar que a carreta dobre. Então isso vai diminuir o impacto, digamos assim, né, da carreta que vem atrás em cima do cavalo, para que ele dobre. Dependendo, se você tiver espaço para você poder puxar ao invés de frear, você puxa, porque se você acelerar, ela não vai ter como dar o L, porque ela vai seguir. Ou seja, se eu tive que dar uma freada brusca e eu imediatamente acelerar de volta, ela não vai dar um L, ela vai dar aquela dobrada, uma dançada, mas ela vai continuar puxando. Aí você diminui a hora que você conseguir desfazer. Parece meio complicado, né? Porque instintivamente a pessoa, quando se assusta, ela mete o pé no freio, e esquece de qualquer outro tipo de regra ou qualquer outro tipo de manobra. Ela simplesmente vai meter o pé no freio e a carreta vai dobrar. E estando a pista lisa, você vira passageiro, porque você, determinada velocidade, você dá uma freada super brusca no cavalo, a carreta vai vir de lado, ou para um lado ou para o outro. E se ela começar a dobrar, ao invés de você permanecer freado, você tiver espaço que não vá bater ou que você consiga desviar o obstáculo, você pega e acelera. Ao invés de frear, dá uma pequena freada e acelera novamente, para que ela continue a ter a força que ela vinha, da velocidade que ela vinha. Isso vai evitar que você dê um L. E se ela começar a entortar, procura não segurar mais no freio, porque se você segurar é L feio, a não ser que não tenha jeito, né? Tem pessoas lá, vai bater em alguém, alguma coisa, e você não tem como acelerar, aí é só entregar para a mão de Deus. Então o que acontece? Em determinado ponto, você começou a descer primeiramente, curva, sempre diminua a velocidade antes da curva, nunca deixa para diminuir a velocidade em cima de curva. O risco é muito grande você dar um L com chuva. Diminua bem antes, para você ter que evitar dar uma freada muito forte em cima da curva, por às vezes pela manobra ser mal feita, ou pela curva ser muito mal fechada, ou tiver algum obstáculo na frente também na curva, uma fila, um caminhão batido, ou talvez você tenha entrado muito forte e a força centrífuga da carreta vai te puxar para fora. Então, normalmente em curva, 90% eu vou caracterizar é a força centrífuga que tira o caminhão para fora da pista. Então o que acontece? Se você está numa curva chovendo e de repente você teve uma manobra mal feita, fez muito fechada a curva, e a carreta começou a vir de lado, retira o pé do freio imediatamente e procure acelerar, para você endireitar novamente a carreta e evitar que dê o L. É uma técnica. Ou os mais habilidosos, puxar o bigode da carreta, né, que é um freio independente que tem da carreta. Se você tiver tempo e tiver habilidade, que são poucos que têm de pensar e raciocinar rápido, porque é questão de segundos, você pode segurar no bigode da carreta, o freio maneco da carreta, que tem todo o caminhão, carreta. Então esse freio, ele vai frear a carreta e vai puxar o cavalo para trás. É o efeito reverso. Ao invés de ele empurrar, ele vai segurar, e é onde que vai alinhar, endireitar a carreta e o cavalo, e vai evitar o L. São coisas que é muito difícil, porque em situações de adrenalina, de extremo, o instinto do ser humano é frear e mais nada. Ele freia e tenta desviar, e normalmente ele sempre tenta desviar para a direita. Todo caminhão, quando vai evitar qualquer tipo de impacto, alguma coisa, tem um chip natural na cabeça do ser humano. Ele sempre procura puxar o volante para a direita, para livrar o lado dele, dependendo da situação, evidente. Mas é isso aí, ó. Por exemplo, uma descida dessa aqui, eu estou numa velocidade X, e aqui de repente eu resolvo, aparece uma vaca ou qualquer uma fila, eu tenho que me dar uma freada muito forte. É óbvio que a carreta lá atrás ela vai virar, vai dobrar, e o que acontece? Então eu dou aquela freada e já libero de volta,
e acelera, para que ele segure a velocidade e diminui a velocidade e diminui o L. O que acontece? Se você tiver habilidade, você puxa rapidamente o maneco da carreta, ele vai segurar só da carreta e deixa o cavalo solto. Segura o maneco da carreta, é pouca gente tem essa habilidade. Segura o maneco da carreta e deixa o cavalinho solto, que ele vai endireitar. Ou você pega e